Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. Esse é o vídeo das respostas da leitura da rodada, que foram Édipo, Rei e Antígona, duas obras do teatro grego, duas obras belíssimas. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu vou trazer para vocês um pouco do contexto histórico da obra, vou trazer um pouquinho do contexto cultural, depois eu vou fazer uma pequena análise e para esse material, eu quero dizer que eu utilizei mais uma vez as aulas que estão disponíveis do professor, do grande, já falecido professor José Monir Nasser. Eu aconselho fortemente que vocês acessem o site, eu vou deixar o link do site que tem o material do professor Nasser, aquilo que se conseguiu de registro. Está lá, infelizmente os áudios não têm uma qualidade tão boa, mas este pequeno defeito é compensado amplamente pela qualidade da análise, pela qualidade do conhecimento do grande e saudoso José Monir Nasser, ok? Então assim, vão lá, acessem o material. Isso aqui vai ser um resumo do que o professor trouxe. Eu excluí algumas partes da análise que eu não concordei, mas em geral a análise é belíssima e me ajudou muito a fazer esse vídeo, ok? Ao final eu vou trazer as respostas das perguntas que haviam sido colocadas, beleza? Então vamos lá. Trazendo um pouquinho do contexto histórico, os eventos aqui que a gente tem narrados nessas obras do Édipo e da Antígona, eles são de antes de 1250 a.C. São eventos antes, portanto, da Guerra de Troia. E quando a gente se relata com os relatos dessa época, é importante a gente lembrar aqui que nem tudo é real e nem tudo é mentira. É difícil a gente saber com certeza o que aconteceu. O que a gente sabe é que algo aconteceu. Alguns personagens narrados nessas obras, eles aparecem também lá na Guerra de Troia. Em mais ou menos 1000 antes de Cristo, ou seja, 250 anos depois, foi que dos eventos aí do Édipo e da Antígona que começaram a surgir as primeiras cidades-estado. 300 anos depois, lá em 700 antes de Cristo, começam a surgir as primeiras colônias gregas, ou seja, a Grécia, que não existia como um país, né, mas como um conjunto de cidades que comungavam aí de algumas coisas, como língua e como uma cultura similar. Elas começam a se espalhar pela Ásia Menor, onde hoje é, por exemplo, a Turquia. É nessa época que o Homero compila a Ilíada e a Odisseia. Surge também o Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo pré-socrático, e ele era um cara que tentava entender o mundo, do que ele é feito, qual que é a sua consistência, digamos assim, né? E é muito interessante que o próprio professor Nasser, ele fala que esses caras, eles não eram o início de uma era, mas eles são o fim de uma grande era cultural. Eles são, digamos assim, o fim de uma grande tradição cultural helênica que está se encerrando e que vai ser substituída aí pelo teatro grego e que posteriormente vai ser substituída pela filosofia grega, aí com Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Já em 540 a.C., se inicia o Festival de Dionísio, que era um festival que durava 3 dias e onde havia um concurso de teatro, onde cada autor tinha que escrever 3 peças que eram colocadas em votação. E havia também um grande consumo de vinho nestes festivais, ou seja, era realmente um momento de cultura helênica e misturado aí também com um pouco de festa, digamos assim. O teatro é diferente do que é o conceito moderno de teatro. Por exemplo, não tinha uma encenação no palco,
era uma experiência cívica, digamos assim, onde as pessoas iam para serem educadas, né, na sua vivência em comunidade. Os atores eles ficavam sentados com máscaras, eles não se movimentavam na cena, eram somente homens que podiam encenar. Então assim, não tinha muita ação, eles tinham essas máscaras, umas botas diferentes, eles ficavam declamando o texto mais ou menos que parados, né? Em 500 a.C. Começa a sátira em Atenas, né? Em Atenas também começa a democracia, mais ou menos por essa época. Em 499 a.C., os persas invadem a Grécia, e aí é que ocorrem as guerras médicas que a gente já comentou, e é o período conflituoso aí que o nosso amigo Sócrates viveu, como a gente viu lá na nossa primeira leitura, ok? Então já estamos fazendo um link aí com as outras leituras que foram feitas. Em 426 a.C., nasce o Sófocles. Outros grandes nomes dessa época são o Ésquilo e o Eurípides, além do próprio que você vê aqui nessa obra, que contém aí o melhor do teatro grego. Vale a pena vocês adquirirem, né? Então esses outros são grandes nomes dessa época. No teatro cômico, também está aqui, só tem um grande nome, que é o Aristófanes, mas em termos de grandeza não se comparam, né? As tragédias são infinitamente superiores em valor, em significado, do que essas obras do teatro cômico do Aristófanes, ok? Bom, esse foi um pouquinho do contexto histórico. Vamos falar um pouquinho agora do contexto cultural. Dizer que o teatro grego ele é filho da poesia grega, e essa poesia grega ela se dividiu aí em dois grandes ramos. Um dele era um lado mais alegre, ligada ao livro da Odisseia, que era chamada poesia jâmica, que para os gregos tinha também uma ideia de música, ou seja, a música e a poesia rimada, que a gente vê utilizada muito no teatro grego, ela era uma coisa só, né? Eles usavam esse termo como se fossem coisas em comum. E a outra parte da divisão é a chamada épica ou heróica, ligada à obra da Ilíada, né? E que fala de assuntos heróicos, como o próprio nome dá a entender. Então o Édipo Rei e a Antígona são duas peças das mais belas do teatro grego. Se vocês fizeram a leitura, eu recomendo que façam. Vocês puderam constatar isso nessa belíssima tradução do Mário da Gama Curri, que a gente indicou. Vou colocar de novo o link para a obra na Amazon, da trilogia tebana, que não é esse livro, porque esse livro aqui ele só tem o Édipo Rei. A trilogia tebana é o Édipo Rei, o Édipo em Colono e a Antígona, que é o livro que eu vou colocar o link lá, ok? Muito. Falo para vocês também que essa trilogia tebana, muito embora a trilogia guarde coerência do ponto de vista da história, ou seja, ela faz sentido quando olhada, quando lida nessa sequência que ela é apresentada aqui. Quando ela foi encenada, ela não ocorreu dessa maneira. Só para dar uma ideia para vocês, Antígona que é a terceira peça da trilogia, foi a primeira de todas, né? Ou seja, foi a primeira a ser encenada, ok? E o Édipo Rei, que seria assim a história que foi encenada por último, mas aqui na trilogia ela não é assim, ela só foi ser encenada lá em 430 a.C. Legal? Então assim, a trilogia ela é uma trilogia fake, uma trilogia falsa sobre o ponto de vista de sequência histórica. Eu não vou fazer um resumo aqui de toda a obra do Édipo e da Antígona, eu vou pincelar alguns momentos que foram importantes da obra para a nossa análise. No link que eu vou colocar na descrição de onde você estiver acessando esse material,
há lá também junto ao site do Nasser, vocês vão encontrar um resumo do Édipo. Não há um resumo para Antígona, mas há um resumo do Édipo. Então, assim, quem não quiser ler, e vamos destacar de novo que são obras curtíssimas, saborosíssimas, muito fáceis de ler. Então, assim, se você leia porque são pequenas, realmente é tranquilo. Mas, assim, tá muito sem tempo, não consegue. De repente, você usa lá o resumo. O professor Nasser fez um resumo muito bacana, dá para vocês acompanharem e extraírem o essencial por lá, ok? Mas aconselho de novo, leiam, tá? Mas eu vou fazer um pequeno prólogo para que a gente entenda aqui alguns elementos, entenda um pouquinho melhor a Antígona, para quem acabou só lendo o Édipo e a Antígona, que o que acontece? Ao final da história, dos eventos que são descritos aí no Édipo, o Édipo está na miséria, né? Ele acabou de furar os próprios olhos e está cego. Então o Creonte ele assume o poder nesse período, e os filhos de Édipo eles estão lá em Tebas já de olho para ver quem vai ser o próximo rei, já que o Creonte, o Rémon, filho do Creonte, ele, como a gente viu, ele se mata aí ao constatar que a sua noiva Antígona está morta. Quando a caverna é aberta, né, ele se mata. Ele primeiro tenta matar o pai, o Creonte, e depois ele acaba se matando. Então os filhos lá do Édipo, eles que já rivalizavam muito fortemente, eles começam cada vez mais a brigar para ver quem aí vai ser o sucessor. E com essas constantes brigas dos filhos, o Édipo fica de saco cheio desse negócio, e chega uma bela hora num desses eventos de briga dos dois que o Édipo dá um pito, né? Como a gente fala aqui no sul, dá uma mijada, e acaba, digamos assim, por amaldiçoar os meninos, dizendo assim: olha, seus moleques, vocês vão ainda acabar matando um ao outro aí. Então, os filhos se revoltam com essa amaldiçoada aí do Édipo, que são o Polinices e o Etéocles, e eles, contrariados, expulsam o Édipo da cidade. A Ismene, o Édipo tinha duas filhas, né, Antígona e Ismene. A Ismene fica em Tebas e o Édipo sai andando pela Grécia, levado pela pequena e então inocente Antígona. E eles vão parar numa cidade perto de Atenas, chamada Colono, que é onde o Édipo pede licença ao rei local, que é o Perseu, para ficar lá até morrer. E ele promete, como contrapartida, muito embora já não tivesse muitas condições, a não ser de figura política, né? Já que estava totalmente na miséria e cego, ele promete ajudar a proteger Atenas aí contra qualquer agressão que acabe vindo do lado de Tebas. E essa então já é a peça do Édipo em Colono, que não estava aqui na nossa leitura, por isso que eu estou trazendo esses elementos para vocês. E o Édipo está vivendo lá em condições precárias, então, lá em Colono, com a filhinha, a Antígona. O Creonte, ele então manda alguém consultar o oráculo para saber sobre o paradeiro do Édipo. E aí, essa pessoa que consulta o oráculo em nome dele recebe a informação do oráculo de que os deuses mandaram a mensagem de que irão abençoar o local onde o Édipo morrer. Então o Creonte ele começa a achar que, olha, para o bem aqui de Tebas, eu preciso trazer o Édipo de volta para cá, esse cara tem que morrer por aqui. Ele manda um exército para Tebas para trazer o Édipo de volta. Tentam trazer o Édipo à força, mas o Perseu não permite e protege o Édipo, e aí o Édipo não retorna para Tebas. E aí assim termina esse segundo livro, com o Édipo recebendo dos deuses um status pessoal excepcional, quase como se fosse um deles, né? Aquele que fez uma monstruosidade, que matou o pai, que casou com a mãe, que furou os próprios olhos, ele um belo dia recebe um sinal em forma de um trovão, é uma mensagem de Zeus para ele de que chegou a hora da morte dele, Édipo, né?
E aí há duas versões para o que acontece nesse momento. Uma delas diz que o Édipo foi sozinho, outra de que ele teria sido acompanhado aí pelo rei local, o Perseu. E o Édipo desaparece, nunca mais é visto, vai para algum local onde ninguém sabe onde é. O Perseu, na versão que ele acompanha o Édipo, ele guardou segredo sobre isso. Ele morre e é enterrado. Então, com o Édipo morto, começa uma guerra aí de poder entre os dois filhos. Depois de muitas desavenças, eles fazem um acordo de revezamento no trono. Funcionaria assim, 1 ano para cada um, né? O primeiro que iria comandar seria o Eteocles. Quando chegou o ano do Polinices, o ano dele assumir, o Eteocles deu o golpe e expulsou ele da cidade, não cumpriu o combinado. O Polinices então vai com muita raiva, né? Sai e vai para uma cidade chamada Argos, e lá ele se casa com a filha do rei local. Então o Polinices combina aí com seu sogrão, seu novo sogrão de Argos. Eles fazem uma expedição militar, um ataque de Argos contra Tebas. O sogrão já faz tempo que estava de olho em Tebas e rivalizava com Tebas. Essa história é contada no livro 7 contra Tebas, onde eles... Tebas era uma cidade que tinha 7 portas, então esses ataques são feitos, as tropas aí do Argos tentam entrar por cada uma dessas portas que está sendo guardada por um general tebano. Nesse evento, nessa tentativa de invasão, o Polinices e o irmão o Eteocles acabam entrando num duelo pessoal, e acaba um matando o outro nessa batalha. E aí se cumpre a profecia do pai deles, o Édipo, de que eles iriam matar um ao outro. Tebas se sagrou vencedora dessa batalha. Então esse foi um pouquinho do prólogo para Antígona. Vamos fazer um pequeno prólogo para o Édipo, só para dizer o seguinte: toda essa linhagem do Édipo que termina lá com a Antígona, ela foi uma linhagem amaldiçoada. E por que foi uma linhagem amaldiçoada, né? Antes, isso é contado em outra história, né? O Laio, que era o pai do Édipo, num belo dia, ele resolve abusar de um filho de um rei amigo dele. O menino tinha 14 anos na época, ele era filho do rei Pélope, ou Félops, do grego, esse soberano, ao saber deste estupro do Laio, do pai do Édipo, ao seu filho, ele joga uma maldição sobre a família do Laio, e ele diz que Laio, será morto pelo próprio filho e que o filho dele se casará com a mãe, né? E aí o Laio, quando ele tem o primeiro filho, ele vai e consulta o oráculo sobre isso, sobre essa praga, né? E o oráculo confirma e diz que isso realmente vai acontecer. E aí ele pega, chama aí um funcionário dele e pede que leve o menino para ser amarrado num local, né? E ser deixado ele para morrer, né? E o que acontece é que o Édipo, ele é então amarrado pelos tornozelos, né? Deixado à própria sorte na natureza para morrer, para ser comido por algum animal, alguma coisa assim. E aí camponeses acham eles, né? E desamarram o pequeno Édipo e levam ele para a cidade de Corinto, e lá ele é adotado pelo rei local, pelo rei de Corinto. E daí que deriva o nome Édipo, né, que significa pés inchados em grego, porque ele chega com os pezinhos aí feridos desse período que ele ficou amarrado. E aí o Édipo ele vai crescer como filho do rei de Corinto, sem nada saber, até que um belo dia, numa discussão aí com o bêbado dá a entender que ele é filho adotivo.
né? E aí o Édipo vai, consulta o oráculo, e aí ele descobre que está destinado a matar o próprio pai e a se casar com a mãe. E aí, com medo de fazer isso, ele não queria fazer isso, amava os seus pais, que ele não sabia que eram adotivos, ele foge de Corinto, né? E aí, como a gente viu, no caminho, numa disputa de trânsito, ele vai e orgulhoso e raivoso, né, numa briga de trânsito, ele vai e mata um velho que estava querendo passar no lugar dele, segundo o Édipo, e acaba com ele, com toda a comitiva, digamos assim, que acompanhava este velho homem, sobrando só uma pessoa. Essa pessoa, ironicamente, lá na frente vai ser a pessoa-chave que é chamada e dá o depoimento, e é quando o Édipo descobre toda a verdade sobre ele, né? E aí terminamos aqui este prólogo, só para vocês entenderem toda a situação que antecede tanto a obra do Édipo, quanto a que antecede Antígona, já que elas não estavam inclusas na leitura, ok? Então a primeira reflexão que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui é sobre essa característica muito interessante da obra do Édipo, que é o fato de ele tentar fugir do destino dele e pelos próprios atos dele, Édipo, pelas suas atitudes, pela sua impulsividade, ele acabar de fato acelerando o cumprimento do destino. É como se quanto mais ele quisesse fugir do destino, mais, na verdade, ele contribui para que o destino aconteça. De certa forma, assim, ele, embora tenha um certo livre-arbítrio, ele acaba não conseguindo fugir daquilo que estava traçado para ele. E aí é muito bacana, e o próprio professor Nasser faz esse paralelo. Ele faz um paralelo com o livro de Jonas, né? O Jonas é uma história da Bíblia, bem curtinha também. É uma história que conta a história de um profeta aí que recebe a incumbência de ir numa cidade chamada Cafarnaum, lá, salvo engano aí, né? Onde ele não queria ir porque era uma missão complicada, era tipo, ele tinha que ir lá e dizer que os caras estavam fazendo tudo errado, dar uma mijada nos caras, sei lá qual que seria o paralelo disso aqui no Brasil. Seria tipo você ir numa convenção de vegano e tentar vender churrasco, eu não sei, cara, uma coisa desse tipo. E aí ele não quer ir de jeito nenhum, né? E ele tenta fugir, pega o primeiro navio que encontra e deixa aí escapar para os caras que ele estava fugindo, cobram dele uma fortuna para levar ele no mesmo barco, e aí no meio da jornada acontece aí uma tremenda de uma tempestade. O pessoal começa a dizer, bom, o que está acontecendo aqui? E eu acho que esse cara aí é o culpado dessa história, né? Aí ele pede então para ser jogado na água. Uma baleia vem, engole ele, cospe ele de volta exatamente no ponto onde ele havia tentado fugir. Então essa é uma interpretação linda, e fica aqui a primeira mensagem, eu acho, para a gente refletir, que você não escapa do seu destino, né? Ele vai te buscar onde quer que você esteja, né? Ele é muitas vezes mais forte do que você. O Édipo, ao tentar fugir do destino dele, tudo o que ele conseguiu foi, em realidade, cumpri-lo. Outra mensagem lindíssima que vale a pena a gente destacar aqui é o momento que o Édipo ele se julga responsável por tudo que aconteceu, por ter matado o próprio pai e casado com a mãe, e ele então, tomado por uma culpa até exagerada, ele vai e fura os próprios olhos num ato terrível, né? E aí se dá toda a miséria dele, mas é o que a gente chama de o evento da cegueira iluminada, né? Que é onde o protagonista
para acender a sua luz interior, ele se priva da luz externa. Então tem outros casos na literatura, como o do próprio Tiresias, aí o Tiresias aparece em várias obras do teatro grego, né? Ou então o Gloucester, do Nobre do Rei Lear lá, do Shakespeare, que só reconhece o filho que ama ele de verdade após ele ficar cego. Sansão é outro tipo de cegueira iluminada. Outro fato interessante que o mito do Édipo traz para a gente refletir aqui é o quanto um determinado ato lá atrás de um ancestral nosso pode trazer consequências para a nossa vida. Algo que alguém fez lá atrás e vem, as consequências acabam se perpetuando pelo tempo e afetando todas as gerações que seguem, né? Então fica aqui uma reflexão para a gente pensar o que a gente traz desse tipo de carga, eventualmente psicológica, ou né, que tipo de tendência psicológica, de comportamento positivo, ou principalmente os que não são positivos, que vêm aí dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós maternos e paternos, né? Para a gente pensar, será que a gente traz alguma miséria, alguma coisa nesse sentido desses ancestrais, e como é que a gente pode fazer para interromper esse processo? O Édipo acaba exagerando aí nessa, digamos assim, nessa cura, né? Ele assume essa culpa desse pecado original lá do Laio, do pai dele, e faz um tremendo sacrifício, ou seja, uma automutilação, e ironicamente ele passa a ser visto pelos deuses como alguém que vira uma espécie de santo, alguém que vira como se fosse um deles, a ponto de Zeus reza a lenda. Em outra obra do teatro grego, Zeus desce no enterro do Édipo, e aí os presentes lá se surpreendem com a aparição do Zeus e perguntam: o que tu veio fazer aqui, Zeus? Esse aqui é um desgraçado, só fez M a vida toda. E ele diz assim que quando ele assumiu a culpa, ele se tornou um de nós, ou seja, é como se ele fosse santificado, né? Ele redime o pecado aí da família. Isso é profundo, pesadíssimo, né? Durmam com esse barulho. A gente comentou aqui que o teatro grego era algo que era feito de uma maneira cívica, de formação das pessoas que depois iam acabar ocupando posições de destaques aí na polis, né? E era uma formação até do estadista, da pessoa que vai comandar. E por que se fazia isso? Por que se contavam essas histórias, né, esses mitos? Bom, para evitar que se formassem aí tiranos, para que eles entendessem que há leis que são dos céus, digamos assim, e há leis que são da terra. Eles entendessem essa dualidade, esse conflito que existe, e soubessem os momentos de relativizar ou hierarquizar uma em relação à outra, né? Era um objetivo, então, de educação do governante. É o dramaturgo dizendo aí para o governante ou para o futuro governante que há uma ordem geral das coisas, uma ordem maior, uma ordem cósmica, por assim dizer, que ela não pode ser transgredida, que as leis dos céus, elas não são mais importantes do que as da terra, embora com frequência as duas aí conflitem uma com a outra. Já partindo aqui para a nossa análise da Antígona, esse tipo de conflito vai aparecer também aqui na Antígona. É interessante ver como este ponto também pode ser destacado aqui. A gente já vai comentar sobre isso. Mas falando sobre a Antígona,
Vamos falar aqui, primeira coisa, que o Creonte, apesar de algum exagero, ele, do ponto de vista de governante, ele não estava de todo errado, né? Ele era o representante da lei do Estado, que é necessária para a nossa sociedade, né? A gente precisa de um Estado minimamente organizado e que tenha regras justas, né? E no entender dele, ele estava punindo aí um agressor externo, né? Já que um dos irmãos, um dos seus sobrinhos, ao retornar, tentou atacar a cidade, e ele então vê aquele sobrinho como um traidor da cidade, da polis, e aplica a ele uma pena para toda a vida, né? A gente já tinha visto que para os gregos o enterro era importantíssimo, porque era o enterro que permitia começar a segunda vida, a vida no Hades, que não tinha o sentido de inferno como o nosso, era a vida embaixo da terra que continuava quando a gente morria aqui. E para que a psique, para que a alma, o espírito, como a gente fala hoje, pudesse começar essa segunda vida, era importantíssimo o ato do enterro. E aí a Antígona, quando o tio não permite o enterro do próprio irmão, ela se revolta contra isso, porque ela acha que no entendimento dela, é uma pena que está... É a lei se colocando acima da lei dos céus. Essa é a visão da Antígona. A Antígona representa, então, aqui uma lei não escrita, uma lei de caráter espiritual, por assim dizer. Então, o que ocorre? Se estabelece um dilema moral que é difícil de resolver, né? Você tem valores de ordem espiritual conflitando com valores de ordem legal, valores dos céus conflitando com valores ou regras ou regramento da terra, né? E o coro, ele que representa aqui simbolicamente a opinião pública, ele vai refletir esse conflito, ele fica oscilando, muda de opinião toda hora com relação a isso, né? Então, uma coisa que ocorre tanto na tragédia do Édipo quanto aqui, é que parece que às vezes assim não tem uma boa solução para a situação, né? Talvez se o Creonte soubesse de antemão e isso é uma surpresa na obra, que a própria sobrinha ia ser a que ia desacatar a ordem dele, talvez ele não tivesse estabelecido uma pena tão dura, né? A pergunta central, então, que a gente tem que se fazer, e aí vale a reflexão aqui, é por que há esse dilema nessa história, né? O problema fundamentalmente é o seguinte: a gente deve seguir a lei dos céus ou a lei da terra, né? E por que tem um dilema? Bom, porque as duas coisas são importantes na nossa existência, né? Há uma dupla subordinação humana, da nossa condição. A gente está seguindo valores morais que derivam aí de toda uma tradição judaico-cristã, e ao mesmo tempo a gente tem que seguir as leis dos legisladores do momento, né? E vivendo entre esses dois reinos aí, o do céu e das terras, a gente tem que pagar aí o tributo aos dois, né? A César o que é de César. E isso vai ocorrer aí em qualquer situação, ou sistema jurídico, ou para qualquer lei que se invente, vai ter sempre esse tipo de problema. É o dilema do que é justo e do que é direito. Uma lei, às vezes, digamos assim, ela é perfeita do ponto de vista legal, ela respeitou todos os trâmites, foi feita da maneira correta, mas ela é injusta da sua aplicação. O conceito que está aí seria, digamos, de um direito natural, né? E quando a lei iria contra esse direito, ela seria dita uma lei antinatural, né? E isso é culpa do sistema jurídico? Não, é a própria condição humana que é imperfeita, e ela possui essa ambiguidade que a gente não consegue sair jamais, né?
Mas nós temos, digamos assim, a chance potencial de melhorar um pouco essa situação, né? Por exemplo, o Creonte, se ele tivesse reconhecido essa importância de se prestar atenção à lei dos céus, e ele é chamado a fazer isso várias vezes, inclusive pelo coro, pelo Tiresias, o adivinho, pelo filho dele, né? Ele poderia fazer o que um estatista tem a opção de fazer, né? Ele era ali meio que... Ele não era o poder judiciário, porque isso não havia essa separação ainda, né? Mas ele poderia, de certa forma, ter sacrificado a lei dos homens pela lei dos céus, né? Ele poderia ter dito assim, olha, em que pese aí o fato desse cara ser um traidor da nossa pátria, nós vamos dar um enterro digno a todos eles, porque isso é a coisa mais correta a se fazer do ponto de vista moral, né? É uma dívida para com um outro ser humano. Mas o governante é aquele que, de certa forma, tem que respeitar a lei da terra também, né? Então, assim, ele não conseguiu, de certa forma, colocar a lei da terra abaixo dessa lei dos céus. Então, assim, o que essa peça da Antígona está nos apresentando aí é esse conflito permanente, é a impossibilidade que a gente tem de viver sem esse conflito. Mas, assim, qual que é a condição necessária para se atenuar esse conflito? É a subordinação da lei temporal pela lei divina. O sistema da Idade Média ele era mais ou menos assim. O islamismo, de certa forma, tem pessoas que, né, que apontam essa característica do islamismo, né? Ele não é que você dá o poder para o padre, para o sacerdote, né? Você obriga o poder a trabalhar como um padre, como um sacerdote quer. Então, tem gente que aponta para essa, como eu falei, para essa característica aí do Islã de que eles pegam princípios religiosos e eles forçam ele para dentro do mundo temporal, do mundo prático, do mundo das leis que regem o nosso dia a dia, né? E aí o que acontece no mundo político administrativo, ele vai ter que refletir o que acontece no mundo dos céus, dentro do islamismo. Mas será que essa é uma solução boa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E a análise do professor Nasser, ela é brilhante porque ele diz o seguinte, na minha opinião, né? Ele fala assim, não, porque o custo de você fazer isso é que você retira a liberdade das pessoas. Quando você obriga elas a seguir tradições religiosas e escreve isso na forma de lei, você tolhiu totalmente a liberdade, o livre-arbítrio do indivíduo, né? A gente não quer viver num país assim, por quê? Porque não vai haver liberdade nenhuma, né? Ninguém quer viver. A gente, graças a Deus, no Brasil temos ainda liberdade, né? Muita liberdade para fazermos escolhas morais, né? Então, não é desse jeito que a gente tem que tentar solucionar o problema. E aí a Antígona, ela nos propõe aqui, nos mostra qual seria a única solução possível, né? E qual que é a solução para esse passe? Qual que é o único meio de você interferir nisso? Então, assim, primeiro, é assumir que não há uma solução coletiva para esse problema. Esse problema só pode ser solucionado do ponto de vista do indivíduo, né? Eu como indivíduo, eu posso reconhecer uma superioridade de uma lei divina, digamos assim, mas ao mesmo tempo, ao fazê-lo, eu vou ter que lidar com as consequências da minha decisão aqui na Terra, né? Se a lei da Terra indicar algo diferente. Então, quando a gente está no meio dessa confusão aí, só dá para interferir nisso no âmbito pessoal, não no âmbito de decisão coletiva. Eu acho que esse é o ponto central e brilhante dessa análise da obra.
O Creonte ele poderia ter declarado que, assim, ao contrário de outros reis que teriam feito diferente, eu vou abrir uma exceção aqui e decidir em favor da lei dos céus, subordinando a lei da terra aqui à lei espiritual. E aí Antígona vem e como ele não faz isso, né, ela vem e diz assim, eu vim aqui defender o amor, mesmo que isso custe a minha vida. Eu vou desacatar uma lei do Estado, representado pelo meu tio, e eu não vou permitir que o meu irmão não seja enterrado. Eu vou dar o direito do meu irmão partir para a sua vida nova, né? E ela faz isso, e ela diz, eu não me importo se vão tirar a minha vida, eu não me importo com isso, eu vou fazer isso do mesmo jeito. E dá para a gente fazer um paralelo aqui com a situação do nosso amigo Sócrates. Por quê? Porque ele, de certa forma, ele agiu da mesma maneira quando ele não aceita se submeter aos caprichos aí dos acusadores atenienses que queriam que ele parasse de exercer a filosofia, de fazer as investigações que ele fazia, de questionar as outras pessoas, né? E a Antígona, mais ou menos, ela se junta ao Sócrates quando ela vai contra tudo e contra todos para fazer aquilo que ela acha que é o correto, né? É como, sei lá, aquele cara que é um soldado que estava vivendo no meio do nazismo e ele ajuda aí alguns judeus a fugirem. É como aquele cara que cresceu no meio dos piores criminosos e traficantes e ele decide sair dali e romper com aquele grupo e ter uma vida digna, uma vida honesta, trabalhar e ser uma pessoa de bem. Então, essa é a beleza dessa solução individual e é por isso que é legal a gente estudar esse tipo de coisa para quando numa situação similar a gente possa entender que é possível, ok, com consequências, mas é possível a gente fazer uma escolha diferente. Então essa é a enorme contribuição aí extraordinária contribuição que a Antígona vai dar para a gente, né? Não é possível consertar o sistema. Ele só pode ser consertado pela assunção de riscos, né? E por sacrifícios também em alguns momentos, né? Sempre vai ter essa imperfeição, né? Essa articulação entre os dois mundos e não há como solucionar isso a não ser no âmbito do indivíduo, às suas próprias custas e riscos. Tem o professor Nasser aí, ele destaca que a Antígona é a matriz tanto da filosofia, afinal ela vem antes do Sócrates, quanto do cristianismo como potência. E me parece que o professor não está longe da verdade aqui, né? É belíssima essa contribuição da Antígona. Muito bem, feitos esses comentários e essa análise brilhante, méritos do professor Nasser, eu gostaria de trazer agora para vocês as respostas das perguntas de autoavaliação que foram feitas aí para testar como é que estava a nossa leitura. A primeira era qual era a razão que o Édipo acha que estava por trás aí da recusa do Tiresias, o adivinho, em responder a sua pergunta sobre o assassino do Laio, né? Essa, para quem comprou a versão do Kindle que eu indiquei, essa resposta está entre as posições 532 e 547. Então, inicialmente, aí o Édipo acha que o Tiresias está em conluio com o Creonte para derrubar ele do poder, né? Veja que em momento nenhum isso se materializa, isso não é verdade, isso é o Édipo, o homem dos pés inchados, da alma inchada, de novo, sendo arrogante, acusatório. Ele era um cara passional, um cara impulsivo, né? Ele se recusa a enxergar a verdade ainda nesse momento e prefere sair apontando o dedo para os outros ao invés de fazer a devida
o devido mea-culpa, como a gente fala, ok? A segunda pergunta era como é que o Creonte se defendeu das acusações do Édipo. A gente vai achar a resposta aí na posição 748. O Creonte, ele se defende dizendo o seguinte: olha, o que eu vou ganhar destronando você? Né? Eu já estou aqui na corte, sou cunhado do rei, né? Aquela coisa, aquela vida de cunhado, né? Aquela desgraça, só vem aí, come na sua casa e tal, né? Dorme no seu sofá, bebe a sua cerveja. Então, né? Nosso amigão Creonte estava só curtindo aí, não tinha que fazer nada. Pobre do nosso amigo Édipo que se virava tendo que resolver todas as broncas da cidade. Então, assim, ele dá essa argumentação aí pro nosso amigo Édipo, né? Então, foi essa a defesa dele. A terceira pergunta é como é que a Jocasta tenta amenizar, e quando o Édipo começa a descobrir a verdade, como é que ela passa pano, digamos assim, como é que ela tenta amenizar o medo que havia no Édipo de ter de fato se casado com a própria mãe. E a resposta está entre as posições 869 e 876. Então ela vai argumentando que, segundo aí os relatos do homem que acompanhava o Laio, aquele cara que sobreviveu, né, que teriam sido vários os assassinos do Laio e não apenas um homem, não podendo, portanto, ser o Édipo o assassino. Mas na verdade a gente viu que não era nada disso, né? Talvez o cara tenha... Esse boato se espalhou como uma maneira de se defender, como é que podia um cara, né, ter acabado com toda uma comitiva, incluindo a do rei, né? Então ela também vai tentar argumentar que o rei, por precaução, havia se livrado do seu filho ainda bebê, amarrando os tornozelos do pequeno e mandando ele para a morte. E aí isso, ao invés de acalmar o Édipo, né, aí que dá a paulada final na cabeça do Édipo, aí que ele cai na real de vez que ele na verdade era o assassino do pai dele e ele havia se casado com a mãe, a própria mãe. Tem o efeito oposto, né? Vai tentar ajudar e piora a situação. A pergunta 4 era como é que o mensageiro da cidade de Corinto recebeu o Édipo quando ele era criança. A resposta está na posição aí 1147, e aí eu não vou ficar lendo aqui, mas ele basicamente lá ele vai dizer que ele recebeu o Édipo com os tornozelos traspassados, né, os tornozelos machucados, né, e aí isso vai causar um defeito no Édipo aí, desde que ele vai carregar desde a infância, ok? E daí que vai também vir o nome do Édipo, né? O significado do nome dele, como a gente já viu. A pergunta 5 era: será que a Ismene perdoou as ações da sua irmã Antígona? Então eu acredito que a resposta está aí na posição 3380, porque nesse trecho dá a entender que a Ismene de fato ela perdoou as ações da Antígona. E ela vê a Antígona como fazendo algo que é meritório. Ela fala assim, a Ismene, né? Se crês que deves, vai, mas parte com a certeza de que, apesar de agires insensatamente, és verdadeira amiga para teus amigos. Ok? Questão número 6. O Creonte aí na obra da Antígona, ele seguiu o conselho do Tiresias? Bom, a resposta está mais ou menos na posição 4095. O Creonte, aconselhado por Tiresias, segue o conselho e manda retirar Antígona da caverna onde ele tinha mandado prendê-la, né? Porque o que acontece? O Corifeu chega lá e diz assim: olha, meu amigo Creonte, esse velhinho aí nunca errou uma. Se ele tá te falando que a desgraça vai se abater com essa atuação, tá na hora de fazer alguma coisa. E aí ele, arrependido, ele tenta correr para libertar Antígona, mas, e aí respondendo já a pergunta 7, como Antígona e Remo morrem, o que ocorre é que quando eles chegam lá, Antígona já se enforcou, né?
Essa resposta aí está nas posições 4.144, 4.170 e 8.180. Antígona se enforcou, o Rémon, que estava junto, o filho dele, ao ver isso, ele entra, ele fica muito abalado, ele abraça Antígona, tenta golpear o próprio pai, erra o golpe e depois acaba se deitando em cima da faca e se matando. Então Antígona morre, se suicida, enforcada, e o Rémon também se suicida, se atirando em cima da própria faca. Ok? Era isso então, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Era para ter saído antes esse vídeo, não deu. Hoje era para eu ter publicado o vídeo da nossa própria leitura, que será Ética a Nicômaco, do Aristóteles. Eu infelizmente não vou conseguir colocar o guia de leitura hoje ainda, vai sair provavelmente aí na terça-feira, mas é isso, quem quiser pode começar a ler Ética a Nicômaco, pode fazer a sua aquisição. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Estou aqui documentando a minha leitura e é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço.